Eu admito, nada como comer uma coisa bem gordurosa e suculenta. Ainda mais se for uma coisa muito açucarada, como um donut, por exemplo. Então, vem comigo aqui, ó, neste tutorial, porque a gente vai desenhar esse donut usando o Illustrator. Eu sei que te deu água na boca, então vamos começar logo, porque infelizmente não dá pra comer nenhum donut. Ai, quem dera. Para começar esse maravilhoso tutorial incrível, eu estou com um arquivo aqui de 1000 por 1000 pixels. Então se você quiser, você pode fazer isso. Não, mas eu quero um arquivo menor. Não, eu quero um arquivo maior. Não tem problema, só mantém mais ou menos essa proporção. Então aqui a gente tem a mesma coisa na largura e a mesma coisa na altura, certo? 1000 por 1000 pixels. E mais uma coisa que eu sempre faço aqui na parte de cima, ó. Você tem esse botãozinho e eu gosto de usar a opção de Essential Classic. O padrão é Essential e ele não tem nada na tela e eu fico perdido. Então eu prefiro Essential Classic. Então vamos nessa. Aqui do lado esquerdo, ó, eu tenho a ferramenta de elipse, que é a ferramenta de bolinha, né, de círculo. Então quando você clica nela, clique e arrasta na tela para fazer um círculo. A ideia é não fazer um círculo muito certinho, não, ó. É um pouquinho amassado, assim, de leve, tipo um ovinho, né? Mas não é um ovo, é um donut. Mas calma, por enquanto só parece um ovo essa parada aqui. Mas vamos nessa. Uma vez que você faz isso, ó, eu vou vir do lado esquerdo e a gente tem a ferramenta de seleção, que obviamente serve para selecionar, né? Com ela, se você clicar em cima, você seleciona, ou se você clicar e arrastar, ó, você faz uma área de seleção e o que ficar dentro dessa área, né, desse quadradinho que eu estou desenhando aqui, ó, vai ficar selecionado. Então, com ele selecionado, aqui do lado esquerdo a gente tem essa ferramenta que é a ferramenta de escala. Se você clicar nela, ó, você pode clicar do lado de fora, em qualquer lugar, tá? Pode ser em cima, pode ser embaixo, tanto faz. Clique e arrasta, ó, a gente pode aumentar ou diminuir essa forma toda. Só que se você, enquanto estiver arrastando, você segurar a tecla Alt, você duplica. Então você mantém aquele que a gente tinha do lado de fora, ó, mas faz um novo aqui dentro. E se você quiser manter a proporção, ou seja, a mesma ideia, né, da largura e altura do de dentro, a proporção ali, né, mantendo para não ficar uma coisa assim ou assim, ó, você pode segurar Alt e Shift, ó. A gente diminui mais ou menos até essa parte aqui, ó. Solta o clique, solta o Alt e solta o Shift, ó. Se ficar muito difícil, não tem problema. Ah, professor, que confuso, professor. Calma, vamos de novo para eu te mostrar essa parada, porque eu sei que essa ferramenta ela é muito legal, mas a primeira vez que a gente usa ela é um pouquinho complexo. Então vamos de novo, ó. Seleciona a ferramenta ali, ó, Scale Tool, que é a da escala. Clique e arrasta do lado de fora. Enquanto arrasta, segura o Alt e segura o Shift. E aí você vem até mais ou menos esse tamanhozinho aqui, ó. Solta o clique, solta o Alt e solta o Shift. Solta é ótimo, né? Estou quase falando como um sotaque francês. Então aqui, ó, eu tenho essa partezinha de cima e essa parte que é o que a gente tem o buraquinho, né? Ou melhor, a parte de cima, não, desculpa, a parte de fora e a parte de dentro. Uma coisa que eu vou fazer aqui, só para facilitar o que a gente está fazendo e você entender um pouco melhor, eu vou selecionar tudo que eu tenho, ó. Então com a ferramenta de seleção, clique e arrasta para selecionar os dois elementos. Do lado direito nós temos essa aba aqui, ó. Esse painelzinho, né, que é de swatches. Não, mas o que são swatches? São cores, você pode escolher qualquer cor que você quiser aqui. Eu vou colocar um tomzinho de cinza, ó. Pode ser esse. Quando eu faço isso, você percebe que a gente acabou de colorir o objeto todo, tanto o círculo de fora quanto o círculo de dentro. Aqui é só para você entender as próximas etapas que a gente vai fazer. Além desse painel de swatches, você pode vir aqui nesse, ó, de stroke. Esse stroke você tem esse weight, que nada mais é do que a espessura do contorno. Eu acho que uns 15 aqui, ó. Fica bem legal. E aí você tem a opção de onde vai ficar alinhado esse contorno. Eu vou deixar nessa primeira opção, ó, porque ele alinha o contorno no meio da linha. Ah, nossa, professor, isso aí é muito confuso, explica melhor. Vamos nessa, ó. Quando você tem uma linha desenhada, você tem a grossura dessa linha, né? A linha, por sinal, ela não tem grossura inicialmente. Você pode fazer um desenho que é uma linha, mas ela não tem espessura. Quando você faz uma espessura, você pode definir que essa espessura vai ser do ponto dessa linha para dentro ou do ponto dessa linha para fora, mas você também pode definir que vai ser entre os dois espaços. Então a grossura vai se basear na linha e vai expandir para fora, tanto por um lado quanto para o outro. É exatamente esta opção que a gente acabou de colocar. Uma outra coisa muito legal da gente fazer também é o seguinte, eu preciso fazer um buraco aqui no meio. Mas você já não fez um buraco? Não, na verdade eu só fiz uma outra forma. Eu preciso fazer com que esta forma arranque um pedaço dessa. Então para isso, ó, seleciona os dois elementos. Do lado esquerdo a gente tem essa opção de Shape Builder Tool. Com ele, se você segurar a tecla Alt,
e clicar aqui no meio, ó, você faz um buraco. Então o Shape Builder Tool usa as formas no geral, que estão assim meio que sobrepostas, nossa palavra é muito bonita, né? Sobrepostas. E aí você pode juntar áreas ou apagar áreas. Calma que por enquanto a gente só vai fazer isso, tá? Clicou no meio, ó, agora sim você consegue perceber que a gente já tem um formato de donut, essa parte cinza toda. Ué, mas como é que você sabe disso, professor? É porque a gente consegue enxergar essa cor. Como eu tenho essa cor cinza, esse objeto todo, que é esse donut lindo, maravilhoso, que não tem cobertura ainda, mas calma que a gente vai fazer isso, já tem essas propriedades todas. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é vir com a ferramenta Direct Selection Tool, e aí você pode clicar aqui, ó, bem nos cantinhos, tá vendo? Aparecem pontinhos de controle. Você pode até clicar e arrastar e fazer uma área assim, ó. Quando você faz isso, você vai selecionar todos esses pontinhos de controle, que seria este aqui no canto, um que tem aqui e outro que tem aqui, ó. E aí com a ferramenta Scale Tool aqui do lado, ó, você pode clicar e arrastar aqui, ó, arrastando para cima. Conforme você arrasta, segura a tecla Shift, ó. Aí ele mantém a proporção, tá vendo, ó? Clique e arrasta segurando o Shift, ó. Ele deixa um pouquinho mais gordinho, ó. De leve, só para arredondar um pouquinho mais ali, ó. Ela não ficar com essa coisa tão ovinho, né, ó. Dá uma amassadinha, eu acho que ficou mais interessante. Agora, o mais interessante mesmo é que se você está assistindo esse tutorial e você está pensando, poxa, professor, eu não estou entendendo nada, cara, tudo isso é muito confuso. O que você faz? Clica do lado direito aí em cima no card e assiste o tutorial de como começar no Illustrator, porque lá você vai ver as coisas mais básicas. Aqui eu estou tentando explicar o máximo que eu posso, mas tem coisa que vai ficar um pouquinho de fora porque são as coisas mais básicas. Então, se você não sabe o básico, clica lá no card, assiste, depois você volta. Não, eu não quero, professor, não vou para lugar nenhum, você não mandei e-mail. Beleza, então vamos seguir aqui com esse mesmo tutorial, mas é por sua conta e risco, hein? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um círculo gigantesco assim, ó, que vai passar por cima dessa parte aqui de baixo. Então para isso, mesma coisa, vem com a ferramenta aqui, ó, Ellipse Tool, clica do lado de fora aqui, ó, segura e arraste e faz aí um círculo bem grandão mesmo. Não precisa fazer um círculo que fique certinho no meio assim, ó. É um pouquinho pro lado mesmo para dar um certo charme. E com ele selecionado, que você já sabe como é que seleciona. Ó, professor, como é que seleciona mesmo, cara? Eu não tô lembrando não. Não fala um negócio desse. Vem com a ferramenta de seleção e clica em cima. Pronto, já selecionou. Na parte de cima eu vou em Effect, Distort and Transform e a gente vai em zigue-zague. O zigue-zague vai pegar toda essa forma que a gente tem e fazer um zigue-zague mesmo. Uma coisa vai para cima, outra para baixo. E aí vai fazendo esse zigue-zague infinito. Aqui no size, ó, você consegue ter um pouco mais desta noção. Eu acho que um size aqui de 20 tá bom. Depois a gente tem a opção de Ridges per Segment, ou seja, quantos zigue-zagues eles vão ter. Eu acho que aqui uns 10 tá bom, não precisa de muito zigue-zague assim também, ó. E o mais legal é que aqui a gente tem a opção de Points, ou seja, se no zigue-zague ele vai ser bem reto, igual a gente tem aqui, ou Smooth, que é para ficar um pouquinho mais suave. Eu acho que tá bom aqui, ó. O Size em 20, Ridges per Segment 10 e ativa o Smooth e dá um OK. Não sei se você está percebendo, mas com isso aqui, ó, a gente está criando aquela ideia exatamente da cobertura, né, ó, que faz um zigue-zague ali que vai escorrendo. Agora, o que acontece é que o nosso donut, ele está mais ou menos nessa área aqui com a partezinha do meio. Tudo isso aqui a gente não precisa. Então, para apagar tudo isso, ó, seleciona todos os elementos. Ô, professor, qual é a maneira de selecionar os elementos aqui, ó? Então, para selecionar todos, você pode pressionar Ctrl A. Pressionou Ctrl A, ele seleciona tudo que você tem. E do lado esquerdo nós temos a opção ali de Shape Builder Tool, só que dessa vez, ó, você vai segurar a tecla Alt e passar em cima dessa área maior que a gente tem aqui, ó. Quando você solta o clique, ó, ele simplesmente apagou essa parada. O problema é que quando você faz isso, ele apaga o que nós temos e aplica o zigue-zague, né, que é aquele efeitinho, em tudo. Então eu vou dar um Ctrl Z e vou usar um recurso aqui diferente. Ó, seleciona só a parte do zigue-zague, vai lá em cima em Object, depois em Expand Appearance. Ô professor, mas o Expand Appearance aqui, o que ele faz exatamente? Não estou entendendo. Então, o que ele faz? Ele pega o efeito que a gente tinha feito, porque quando a gente joga um efeito aqui na parte de Effect, ele aplica um efeito em cima da forma original. Mas a forma original ainda é conservada e o efeito fica em cima. Quando você vai nessa opção de Object e Expand Appearance, né, o que ele faz? Ele desconsidera o efeito e aplica no objeto. Então não tem mais um efeito no objeto. É um objeto como se eu tivesse desenhado mesmo com esse zigue-zague. E agora sim, seleciona todo mundo, vai com a ferramenta Shape Builder Tool, segura o Alt, ó, e passa em cima, né, desse que a gente tinha. Ó. Com isso a gente já tem ali a ideia de cobertura. Mas com tudo ainda selecionado, de novo com Shape Builder Tool, segura o Alt e clica no meio aqui, ó. Pronto. Então nós temos dois elementos, tá? Se você clicar e arrastar, ó, nós temos a cobertura separada
e a base separada. Então, com essa opção maravilhosa de Shape Builder Tool, que eu adoro essa ferramenta, ela é incrível. Ela faz isso, ela pega objetos que estão meio sobrepostos, olha eu falando bonito de novo aí, sobrepostos, e aí ele consegue fazer isso. Apagar algumas áreas, baseado no elemento que está embaixo ou em cima, ou acrescentar algumas áreas. Por enquanto a gente só está apagando tudo isso. Vamos fazer mais uma paradinha aqui, porque eu queria fazer o seguinte, eu queria que esse donut, ele tivesse a parte de... Isso aqui era para ser um rabisco, agora assim, ó, tivesse a parte de dentro e a parte de fora. Mas a parte de fora eu não queria assim, ó, eu queria que fosse um negócio mais ou menos assim, ó. Então a gente tivesse, né, como se fosse uma parte que mostrasse que a cobertura está meio que por cima. E essa aqui seria a base do donut. Então vamos nessa que o negócio vai ficar top. Você vai fazer o seguinte, vem com a ferramenta de seleção lá em cima, que é aquela setinha, se você não sabe, não esqueça, ferramenta de seleção, seleciona ela. Você vai clicar 2 vezes em cima da parte da cobertura. Por que clicar 2 vezes? É quando você clica 2 vezes, você entra numa parte isolada. Então quando você estava na parte de fora, por exemplo, se você clicar 2 vezes aqui numa área vazia, ó, você volta ao início. No início você tem o controle das 2 partes separadas. Quando você clica 2 vezes em qualquer parte, você não tem mais o controle do que estava na outra área. Você tem o controle só desse pedaço aqui. E se você for ver, ó, ele está até separado agora, onde nós temos só o contorno ou só o preenchimento dele. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou me aproximar um pouco mais. E na parte de cima, a gente tem esta ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Lasso Tool. Eu vou clicar e arrastar, ó, selecionando toda essa partezinha do meio. Uma vez que eu seleciono tudo, o que eu fiz? Eu selecionei só essa partezinha preta do contorno, mas não selecionei a do lado de fora. E aí a gente vai com a ferramenta de seleção, ó, clique e arrasta em cima da linha. Você pode até arrastar segurando o Shift, ó, e subir um pouquinho. Uma vez que a gente subiu, o que eu quero fazer agora é apagar essa partezinha aqui, ó, para a gente consiga enxergar só mais ou menos essa área que a gente tem, ó. Então para isso, muito simples, vem do lado esquerdo com a ferramenta de seleção e aí você clica 2 vezes, ó, tem essa linha que a gente tem aqui, clica 2 vezes em cima dela. Com isso eu estou isolando as linhas, então quanto mais você clica 2 vezes em cima dos objetos, você consegue entrar em áreas específicas dentro dele. Então o que nós queremos basicamente é isso. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, com a ferramenta de seleção, eu vou selecionar essa linha preta aqui de dentro e do lado esquerdo a gente tem esta ferramenta aqui, ó, que é a Scissor Tool. Se ela não estiver aparecendo, clique segura. Nós temos o Razor Tool, depois Scissor Tool, depois Knife. Por que o Knife não chama Knife Tool? Vai entender isso. Então com Scissor Tool, ó, eu vou dar um clique mais ou menos nessa partezinha aqui da linha e depois nessa partezinha. Então só isso, ó, clicou e soltou. Depois desse outro lado, clica e solta. Com a ferramenta de seleção, eu vou clicar nessa partezinha de cima aqui, ó, dessa linha que a gente acabou de cortar, ó. E quando você clica nela, ó, ela está isolada e aí você pode pressionar Delete. Ui, lindo e maravilhoso. Aí ele apaga esse pedaço, ó. E aí, por último, eu vou vir com a ferramenta de seleção ainda, seleciona essa partezinha que a gente cortou e do lado esquerdo, ó, do lado direito, você vai vir aqui na aba de Stroke. E no Stroke, ó, você coloca essa opressão, ó, mais uma vez com o sotaque francês. Então aqui você tem essa opção, ó, onde você deixa um pouquinho mais arredondado. Eu acho que combina um pouco mais, né, com a ideia do que a gente está fazendo, porque senão ficaria muito retão. Acho que muito reto fica estranho. Para voltar, né, à parte inicial e sair dessas partes internas do elemento, que é uma loucura, com a ferramenta de seleção novamente, clica 2 vezes do lado de fora da tela. Aí você tem o controle, tanto dessa parte aqui de cima, quanto dessa parte de baixo. Ah, professor, mas esse negócio de ficar clicando 2 vezes, toda hora é isso? Então, muitas vezes sim. O Illustrator... ele é maravilhoso, só que ele tem umas paradas assim na estrutura, quando a gente vai desenhar, que para entender no começo é meio chatinho. Mas agora eu sei que você já está entendendo o processo. E de novo, com a ferramenta de seleção, ó, eu vou selecionar essa parte de cima, que é a cobertura, e pelos cantos aqui, tanto faz, ó, na direita em cima, na esquerda em cima, na esquerda embaixo, ou direita em cima, clique e arrasta para o lado de fora. Conforme se arrasta, segura a tecla Alt e a tecla Shift, para manter a proporção, solta o clique, solta o Alt e solta o Shift. Então o que eu fiz? Peguei a cobertura e deixei um pouquinho maior. E se você quiser ainda, ó, com a ferramenta ali de seleção, você pode mover um pouquinho, ó, talvez um pouco mais para cima. Então a gente tem o donut embaixo, que é essa partezinha. A gente enxerga a parte de dentro dele, que é esse corte. E por cima nós temos essa partezinha da cobertura. Ai, meu Deus, será que a gente faz com chocolate, com morango? Não sei. Mas mudando de assunto rapidamente, eu queria dizer que, para combinar muito com esse negócio de donuts, a gente poderia tomar um café bem quentinho. Então, se você clicar do lado direito em cima no card, você pode assistir o tutorial de como desenhar uma xícara dentro do Illustrator. Talvez assistir agora não seja muito legal, porque vai quebrar o ritmo do que você está fazendo aqui junto comigo. Mas se você quiser, não se esqueça, salva o tutorialzinho aí, porque esse tutorial tá muito da hora e combina muito, né? Ai, um cafezinho na tarde com um donut cheio de açúcar. Ai, que gostoso.
Uma outra coisa que a gente pode fazer também aqui, ó, quando a gente usa esse zigue-zague, né, e a gente fez aquela opção com Shape Builder Tool, ele mesclou as duas formas. Então a gente tem a parte circular do donut com o zigue-zague do efeito. O que você pode fazer, ó, é vir com a ferramenta de Direct Selection Tool e clicar bem aqui nesse pontinho, ó, que tá meio reto demais, ó, e usar essa bolinha para deixar mais arredondado. Talvez o seu não esteja exatamente igual ao meu, né? Porque a gente usou ali algumas opções específicas na parte que a gente fez a bolinha, né, ela fez um círculo grandão e a gente não está usando as mesmas medidas. Então pode ser que o seu não esteja igual. Mas caso aconteça essa bordinha mais bicuda, você pode fazer isso aí que eu te mostrei. Só que quando a gente faz isso, a gente se depara com um problema muito chato, que se você se aproximar, ó, você percebe que esse bico aqui tem duas partes. Então existe nos elementos tanto a parte do contorno, mas existe também a parte do próprio preenchimento dele. Então quando eu faço isso, né, essa parte de arredondar, ó, eu só arredondei a borda aqui do contorno. Se você for com a ferramenta de Direct Selection Tool, eu até vou me aproximar um pouco mais, ó. Você pode clicar bem aqui no canto, ó, dessa parte cinza que aparece. E aí com essa bolinha aqui você clica e arrasta, ó, e deixa ela também um pouco mais arredondada. Com isso nós temos os dois. Nós arredondamos tanto o contorno quanto o preenchimento. Agora a parada tá ficando séria, porque o donut já tá praticamente finalizado. O que eu vou fazer aqui é jogar uns confetes, uns granulados, sabe, sei lá, um chocolate granulado aqui em cima, e o que você quiser, para ficar cada vez melhor. Então para isso, ó, eu vou vir com a ferramenta de linhas, que é essa aqui, que é o Line Tool. Você pode clicar na tela, ó, segurar e arrastar. Conforme você arrasta, se você segurar Shift, ele mantém a proporção, ó, e faz a proporção não, desculpa, mantém o alinhamento, então faz totalmente retinho assim, ó. Então eu vou fazer uma linhazinha mais ou menos desse comprimento aqui, ó. Uma vez que eu fiz a linha, seleciona essa linha, vai do lado direito aqui no painel de Stroke, e aí você pode mudar esse weight aqui por uns 20, eu acho, para ficar bem grosso. E aí a gente vem aqui e coloca essa opção, ó, para ficar com os cantos arredondados. Então esse aqui, na verdade, é como se fosse um granuladinho que a gente vai jogar. Ah, não, então agora vai ter que fazer um monte deles e sair espalhando aqui. Então, você até poderia, né? Mas vamos fazer isso de um jeito que vai ficar mais fácil, que é criando um símbolo. Para criar um símbolo, vem aqui nesse painel, ó, de Symbols, que é esse desenhozinho bonitinho aqui, que eu nunca lembro, que é aquela parada de cartas, né? Eu sou péssimo em cartas, mas vamos nessa. Aqui eu vou vir com a ferramenta de seleção, clicar e arrastar, ó, esse granuladinho que a gente fez, que é essa linha, né? E soltar aqui em cima do painel de símbolos. Quando eu solto, ele vai dizer, ó, você está criando um novo símbolo, é isso que você quer mesmo? Você pode até colocar um nome aqui para ele se você quiser. Eu não vou pôr nome nenhum e simplesmente vou dar um ok. Quando eu faço isso, eu não preciso mais desse. Poxa, professor, maior trabalho, cara, para você criar isso aqui, agora você vai remover. Então eu vou deletar, vou remover, chame como quiser, porque eu não preciso mais. Uma vez que ele está nesse painel, ele já está salvo. Então com a ferramenta de seleção, clique em cima do granulado aqui na tela e pressiona Delete. Agora o que eu quero fazer é colocar esses granulados de uma forma mais fácil. Então para isso nós temos uma ferramenta que é show de bola, que tá bem aqui embaixo, ó. Debaixo do conta-gotas nós temos essa. Se você clica e segura, nós temos esse, ó, Symbol Sprayer Tool. Por mais que ele tenha um nome não muito convidativo, né, que é um nomezinho meio maluco, como é que funciona? Se você só clicar e arrastar, ó, você faz vários desses símbolos que a gente tem selecionados. Então aqui tem o painel de símbolos, o que está selecionado é esse, mas você poderia clicar em cima de qualquer outro. Eu vou clicar nesse que a gente criou e com a ferramenta de símbolo eu não vou clicar e arrastar, ó, porque pode fazer demais. Eu vou clicar e soltar em cima de alguns lugares aí, ó. Deixa esses daqui talvez um pouco mais perto, esses mais longe, talvez um aqui e um aqui, ó. Fiz todos os meus símbolos. O problema é que... Nossa, estou quebrando tudo aqui na minha mesa. O problema é que esses símbolos, de certa forma, né, eles estão alinhados exatamente iguais. E não faz sentido, né? Porque o legal dos granulados de quando você joga é a irregularidade deles. Ou seja, alguns vão ficar mais numa direção, outros em outra. Ah, professor, e agora? Calma, não se desespera. Do lado esquerdo, aqui na ferramenta do spray, clique e segura e nós temos opções para você manipular esses símbolos, né? Então aqui você tem, ó, opções como este Symbol Shifter. Esse Symbol Shifter, ó, você pode clicar em cima de qualquer um deles, ó, e mover de repente para algum outro lugar, se eles ficarem muito próximos, ó. Então é um manipulador de símbolos. E se você clicar em segurar, o que nós queremos mesmo é esse aqui, ó. Cadê o nome desse maluco? Esse aqui, ó, Symbol Spinner Tool. Então ele funciona da seguinte maneira, ó. Você clica em cima de um símbolo e coloca a nova direção dele, ó. Por padrão, ele cria uma seta para você. Essa seta está sempre apoiada aqui, ou melhor, apontando, né, neste eixo, nessa direção que a gente tem, ó. Então quando eu clico e arrasto e jogo para o lado, ó, esse confetezinho aqui ele acaba ficando um pouco para cima. Então é só a gente vir aqui, ó, deixar alguns deles um pouco mais irregulares.
Pra não ficar aquela coisa tão padronizada, né? Porque senão não faz sentido. Confete, meu Deus do céu. Confete é bagunçadinho mesmo, ó. Então, ó, criei todos os meus confetinhos ali. Uma vez que você faz isso, né, com a opção dos símbolos, se você for ver, se você selecionar qualquer um deles, eles meio que não são um objeto. Ó, se você clicar bem em cima, ó, eles ainda são símbolos. Então, para converter esses bandidos aqui em um objeto que realmente é um desenho, deixa selecionados os confetes. Vai lá em cima em Object e você vai em Expand. E aí você dá um OK. Quando você faz isso, você converte eles para quase desenhos, né? São quase. Então, se você for de novo em Object, Expand e dar um OK, agora sim. Então, todos eles estão selecionados, ó. Eles são realmente linhas, né? Eu converti eles em linhas. Então, se você deixar selecionados, vir aqui do lado, ó, e clicar nessa opção de linhas e do lado direito aqui no painel de Color ou de Swatches, ó, você escolher alguma cor, talvez como um cinzinha branquinho, ó, você consegue já mudar a cor deles. Não se esqueça, pelo amor de Deus, que os elementos do Illustrator têm duas partes. Quando você faz um objetinho aqui, por exemplo, um desenho qualquer, e você pinta ele aqui de alguma cor, você tem duas características, certo? O contorno, que seria essa linha vermelha, e o preenchimento, que seria essa partezinha amarela. Claro que esse desenho ficou horrível, mas é só para retratar e você entender isso. O que acontece? Quando a gente faz essa opção aqui, como esse confete a gente fez a partir de uma linha e essa linha não tem preenchimento, ela só tem o próprio contorno, é por isso que para mudar a cor desse cara, a gente muda a opção de contorno e não a opção de preenchimento. É meio maluco? É meio maluco, mas eu espero que você tenha entendido. Uma vez que a gente faz isso, vamos colorir essa parada aqui. Então se liga só, eu vou selecionar tudo pressionando Ctrl A e eu vou converter o que eu tenho aqui para uma maneira mais fácil de colorir esses objetos. Então, para isso, vai lá em cima na opção de Object. Em Object você tem esse aqui, ó, Live Paint. No Live Paint, eu vou colocar essa opção de Make. Quando eu dou um OK nessa tela, o que ele faz? Ele converte todos os elementos que a gente tem aqui de uma forma que fique mais fácil de colorir esses objetos. E aí, se você vir aqui do lado esquerdo, ó, na ferramenta de Live Paint, que está bem aqui, ó, você tem essa taxinha. Do lado direito, se você clica e segura, você tem vários. Shape Builder Tool, que é o que a gente estava usando várias vezes, e você tem esse Live Paint Bucket. Deixa ele selecionado. E aí funciona da seguinte maneira. Do lado direito aqui, ó, você tem um painel de Libraries, que tem várias cores que eu já deixei salva. Ué, professor, mas eu não tenho essas cores, cara. Como é que faz para ter isso aqui, ó? Então, isso aqui eu tenho porque eu tenho uma conta na Adobe, certo? Quando eu instalo os programas da Adobe, Illustrator, After Effects, Photoshop, eu tenho uma conta lá no Creative Cloud, que é o aplicativo que instala os programas da Adobe. E aí, quando eu tenho, né, uma conta da Adobe, eu consigo acessar o site da Adobe num site específico lá, onde eu consigo criar cores para mim, que é esse site aqui, ó. Lembrando que este site, ou Adobe, ou qualquer coisa, não está patrocinando o canal. Então é só para você entender ali essa paradinha, tá? Aqui, ó, Adobe Color, cliquei no link errado, tá? É color.adobe.com. E aí, quando você entra aqui, ó, tem várias opções de cores específicas. Se ele carregar hoje, vai ser muito legal, né? Então, na parte de cima, ó, você tem a opção de bibliotecas. E uma bem legal é que aqui eu tô sem o login, né? Ó, mas se você for vir na parte de tendências, quando você vai em tendências, ó, tem várias cores específicas. Então, quando você clica nelas, ó, aparece uma opção específica de cores para você. E aí, se você colocar a opção de adicionar a biblioteca, ela fica armazenada na sua conta da Adobe. E quando você usar o Photoshop, o Illustrator ou After Effects, aparece para você toda essa combinação de cores específicas que você tem aqui. Ah, mas eu não tenho isso, cara, que trabalheira! Então, o que você faz? Vem aqui na opção de swatches, ó. Você escolhe uma cor específica, ou ainda você pode vir na opção aqui em cima de Color. E aí você escolhe uma cor específica por esta barra aqui embaixo. Tanto faz. São várias maneiras de fazer a mesma coisa. Não se estresse, tá bom? É simples, simples. Aqui eu vou vir nessa cor mesmo, ó. E aí se eu clicar em cima dela, ela fica selecionada. E aí quando eu clico em cima dos elementos que eu tenho aqui, ó, eu posso clicar em cima da cobertura e soltar. Posso clicar nessas outras partes que ficam aqui, ó, pendentes, tipo essa ou essa aqui. E essa parte da borda também. Então já colori a coberturazinha. E eu posso escolher uma outra cor também, ó, que seja a parte de baixo. E quando eu clico e solto, ó, ele já pinta esta corzinha linda e maravilhosa aqui pra mim. Uma outra parada que existe, né, quando você usa esse Live Paint, é que, infelizmente, aqui, ele acaba unindo todos os elementos, né, e aí fica meio difícil de você criar algumas coisas específicas para eles. Por exemplo, essa parte aqui poderia ser a própria cobertura ou poderia não ser. Mas vamos imaginar que eu queria criar como se fosse uma sombra, uma sombrinha de leve aqui nessa parte, ó, até ficasse uma sombrinha aqui nessa parte de baixo, ou quem sabe talvez até um brilhozinho aqui nessa cobertura para ficar um pouco mais interessante. Então se liga só, seleciona tudo pressionando Ctrl A,
Ah, professor, você já vai explicar outra coisa difícil. Não é difícil. Se você colocar na sua cabeça que é difícil, vai ser difícil. Não pense assim, pensa que é fácil. Então selecionou tudo. Vai lá em cima em Object e depois você coloca a opção de Expand e dá um OK. Quando você faz isso, o que acontece? Você está desconvertendo o elemento. Ué, desconvertendo? O que é desconvertendo? Seguinte, quando eu selecionei tudo antes de colorir e eu fui na opção de Live Paint, eu converti para a função de Live Paint, que me dava essa possibilidade de clicar e soltar e já colorir o objeto. Só que o que acontece agora é que quando eu tenho, né, essa opção aí que eu fiz de Live Paint, ele deixa nessa opção de Live Paint e eu preciso fazer com que ele volte a ser o que era. Então que eu vou na opção de Object Expand, ele volta a ser o que era. Então se você selecionar os elementos aqui, ó, clicando sobre eles com o botão da direita, você pode colocar a opção de Ungroup, porque eles estão agrupados, ó. E ao clicar e arrastar, você percebe que eles já estão separados. Só que pode ser que eles tenham um grupo dentro de grupo e tá uma loucura terrível aqui, ó. Quando você vem aqui no painel de Layer, ó, ele cria uma estrutura bem maluca. Então se você selecionar tudo, pressiona Ctrl Shift G algumas vezes, tal. Seleciona, é a mesma coisa que o botão da direita, Ungroup aqui. Só que se você vai no Ctrl Shift G, é mais rápido. E aí ele separa, ó, todo o nosso objeto em vários pedaços. Eu sei que olhando isso pode ser uma coisa que fala, meu Deus, que loucura! Então calma, vamos fazer o seguinte. O que acontece agora, ó, é que você pode vir com a ferramenta de seleção e aí se você clicar na cobertura, ó, ele selecionou a cobertura e criou partes separadas. Então o que eu vou fazer, ó, é selecionar todos os pedaços da cobertura, começando pelo de fora, ó, clica aqui nessa, segura o Shift, clica nessa de dentro, segura o Shift, clica nessa que a gente fez aqui, ó. Selecionei as 3 partes. Falta só um pedacinho aqui embaixo, que é esse aqui, ó. Então segura o Shift, clica nele, ó. Selecionei toda a parte da cobertura e o que você pode fazer é vir do lado direito aqui em Property e no Property você pode ir em Pathfinder e você clica nessa opção. Com isso ele junta todos os pedaços e agora sim toda a parte aqui da cor da cobertura volta a ser uma. Eu sei que quando eu faço isso você vai dizer, nossa professor, isso aqui é muito chato, cara, porque deixa em pedaços, junta os pedaços, que loucura. Então realmente não é uma das coisas muito mais fáceis, é porque infelizmente é o jeito como o Illustrator funciona, né? Quando você começa a usar funções tipo Live Paint, depois o Expand Appearance, ele vai quebrando o objeto de umas formas bem malucas, mas o ideal é você entender que ele sempre basicamente faz isso, separa em pedaços, agrupa e desagrupa. São 3 coisas muito importantes do Illustrator, então você pode ver que mesmo sendo chato, a gente conseguiu resolver o problema. O que eu vou fazer agora, ó, é selecionar a cobertura, então clique em cima dela para selecionar e do lado esquerdo, aqui na opção de Scissor, que é a tesoura, você clica e segura. Coloca essa opção aqui, ó, de Knife, que é a faca. E aí eu vou clicar e arrastar, ó, cortando o meu objeto exatamente aqui, mais ou menos dessa forma, como se fosse uma área de sombra. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu crio 2 partes. Ah, mas agora não faz sentido nenhum. Primeiro você juntou as partes, agora você cortou de novo. Então sim, mas é diferente. Primeiro elas estavam em partes bem malucas que não fazia sentido nenhum. Agora eu juntei de uma forma que ficou exatamente como eu queria. Então, ó, se você for ver, a gente pegou esse pedaço. O que eu vou fazer? Com a ferramenta de seleção, seleciona esse pedacinho aqui que ficou cortado, ó, e aí você pode vir aqui em cima no painel de Color. Nele você tem essas 3 linhas que você pode clicar e mudar para a opção de HSB. E aí o legal, ó, é que nessa opção de B, você pode simplesmente arrastar esse slide um pouquinho para a sua esquerda, ó, e a gente já cria uma sensação de sombra que dá um tchan, né? Fica muito mais da hora. Então vou de novo, ó. Vou selecionar essa partezinha aqui agora e de novo com o Knife, ó, eu vou criar um cortezinho mais ou menos nessa parte aqui, ó. Não esqueça de fazer o corte, tá? Toda a parte de fora do objeto. Então seleciona essa partezinha aqui. E aí de novo aqui na parte do B, ó, eu dou uma escurecidinha de leve jogando para a esquerda. E se você quiser também aqui criar um certo brilho, mesma coisa. Seleciona essa forma que você quer criar o brilho, vem com o Knife. E aí você clica e arrasta, ó, e corta aqui meio que na parte de dentro assim, ó. Seleciona esse pedacinho e agora ao invés de jogar esse B para a esquerda, né, deixar escuro, ó, eu vou jogar para a direita, ó, ele fica mais claro. Ah, mas não tá tão claro quanto eu queria. Então usa essa opção de S, ó, jogando um pouquinho mais para a esquerda, ó. Aí ele vai deixando mais clarinho, ó. Fica como se fosse um donut que tem ali alguns brilhinhos específicos. E aí, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa aqui na base. Mas você não vai fazer não, professor, que preguiçoso. Então, não vou porque a gente vai ficar perdendo tempo, né? Eu já mostrei para você como é que faz. Agora com você, o processo é exatamente o mesmo.
Mas antes de você ir embora, ou de você fazer qualquer outra coisa, eu queria dizer que tem um outro tutorial muito da hora, de um outro estilo de desenho que a gente pode fazer também dentro do Illustrator, que é como desenhar um rádio. Diferentemente dessa aqui, que é um donut, né? Mais no estilo cartoon, mais simples, mais estilizado, o rádio ele segue uma ideia diferente, porque os objetos são ali mais retos, né? Mais duros, não é essa coisa aqui mais orgânica igual a gente fez o donut. Então pode ser interessante você aprender as duas coisas, né? O convite está feito, mas aceitar ou não depende de você. Você está esperando mais conhecimento sobre o Illustrator? Então, não espere mais. Você precisa correr na descrição do vídeo, porque lá tem o link do meu curso online para você dominar o Illustrator. Nesse curso, você começa aprendendo os assuntos estruturais, como interface, seleções, navegação, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te preparar para os módulos seguintes do curso. Logo depois, você vai aprender sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. E o melhor é que durante o curso a gente vai fazer diferentes exemplos para colocar os conhecimentos em prática e você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitos outros assuntos. Não importa se você já conhece um pouco do Illustrator, esse curso vai te ensinar os assuntos essenciais e muitas coisas que você precisa para aperfeiçoar os seus conhecimentos. E para você que não sabe nada, você também pode fazer esse curso, porque depois dele você estará pronto para criar os seus próprios projetos no Illustrator. Agora, o que você tem que fazer, porque senão nada vai acontecer, não é verdade? É clicar no link na descrição do vídeo aí embaixo e aí começar os seus estudos no Illustrator. Antes de você ir embora, que tal você assistir mais alguns tutoriais sobre o Illustrator? Isso é claro, se você quiser. De qualquer forma, eu estou aqui torcendo para que você queira. Então, se você quiser, clica aqui do lado, ó, porque tem mais 2 tutoriais de Illustrator e eu tenho certeza que um deles, pelo menos, você vai gostar bastante. O vídeo tá terminando e eu tô indo embora. Então, só resta o momento da despedida, não é? Até mais.